Estamos trabalhando uma série de mensagens baseada no livro que está aqui comigo, o livro que tenho indicado para que você compre, ele está à venda aqui também no nosso hall, Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo, onde temos aprendido a sermos sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. A base para o livro é o texto do grande mandamento, onde perguntam para Jesus qual é o grande mandamento, e ele prontamente responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Não há como ter um amor por Deus sem que esse amor se reflita em nossos relacionamentos. Não existe amor vertical que também não seja, tenha um amor horizontal que esteja alcançando as pessoas que estão próximas a nós. E nós temos então lido esse livro e eu tenho encorajado você a comprá-lo. Quem já comprou o livro percebeu, não é um livro de difícil leitura, muito pelo contrário, é até muito simples. Ele não traz grandes novidades, mas ele ajuda, ele traz um caminho, ele traz alinhamento para que nós possamos também sermos mais assertivos na maneira como nós queremos compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. Bless, na verdade, é uma palavra em inglês que o autor usou para formar um acróstico, onde nós vamos ver 5 maneiras cotidianas com as quais Jesus amava os seus vizinhos. Não significa que há um caminho onde você precisa fazer a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, mas que ao final desse tempo que nós teremos juntos, dessa série de mensagens, nós vamos perceber que nós podemos, no nosso dia a dia, contar com 5 maneiras que nós temos para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós queremos alcançá-las para Cristo, mas talvez ainda nos falta algum tipo de estratégia, e este livro ele tem nos ajudado a identificar, através do próprio ministério de Jesus, essas 5 maneiras práticas, como Jesus amava as pessoas que estavam ao seu redor. E nós temos trocado a palavra próximo por vizinhos, para que possa também ter uma realidade clara as nossas vidas. Toda vez que eu leio o livro e ele fala em vizinhos, eu tento trazer para minha mente os nomes daqueles que moram ao meu lado, aquelas pessoas com as quais muitas vezes eu as encontro durante a semana e digo bom dia, boa tarde, e como eu posso de alguma maneira alcançá-las. E as letras da palavra Bless, então, formam um acróstico com essas frases: busque primeiro em oração, lendo o outro com a escuta, encontrando o outro à mesa, servir como um privilégio e seguindo, compartilhando histórias. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o seu vizinho? Eu conheço os meus vizinhos, mas também entendi que tem alguns vizinhos que eu conheço, mas não conheço, porque alguns eu não sei nem o nome. Eu os cumprimento, mas não sei o nome deles. Convivo, participo, muitas vezes, de reunião do condomínio, mas quem são? Quem são as pessoas com as quais você lida no ambiente corporativo? Talvez você trabalha num ambiente onde existe ali as estações de trabalho, algumas pessoas que estão com você ao seu redor. Talvez você tenha alguma prática esportiva coletiva e tem algumas pessoas que fazem parte ali de um grupo que você, pelo menos 2 vezes por semana, você encontra. Você conhece essas pessoas, você sabe as histórias delas, mas a primeira coisa que nós precisamos saber é o nome. Jesus, ele sabia o nome das pessoas, ele chamava as pessoas pelo seu nome, e isso é uma maneira que nós precisamos aprender a entender. Por isso, nós vamos olhar para a primeira letra, e foi falado semana passada, sobre essa primeira parte do acróstico: busque primeiro em oração. Qual é a grande ideia?
para aplicar Bless, né, essas 5 estratégias ao seu vizinho, Jesus convida a começar com uma oração. Ok, eu sei o nome do meu vizinho. O que eu faço agora? Comece a orar. Ore por ele. Escreva as suas orações. Coloque lá o nome deles. Eu tenho feito um exercício, eu faço lá a minha coluna, eu ponho lá o nome dos meus vizinhos. E foi aí que eu comecei a entender que tinha alguns vizinhos que eu não sei o nome. Eu coloquei ali também a minha lista lá do pessoal da natação. Vamos colocar. Também são pessoas com as quais eu convivo. Quem mais? Quem são outras pessoas que estão ao meu redor? Uma primeira maneira que nós podemos abençoar essas pessoas é orar por elas. Imagina quando você tiver uma oportunidade de conversar com elas e você poder dizer que você está orando por elas. Elas vão se surpreender. Elas nunca imaginariam que alguém, talvez, estaria orando por elas. Estaria, de alguma maneira, guardando um tempo para colocar o nome dessa pessoa em oração. Talvez você ache isso algo tão, assim, óbvio, mas imagine alguém que não tem nenhuma prática religiosa ou qualquer outro tipo de rito espiritual, saber que tem alguém que tem que colocar diante de Deus o nome dessa pessoa, simplesmente já é uma primeira maneira de abençoar a vida do seu vizinho. Vamos mudar aqui agora, vamos ver. Travou aí, Henrique, dá um... Semana passada nós distribuímos um papelzinho, que é na verdade um print do livro, onde é um gráfico, onde você pode colocar o nome dos seus vizinhos. Esse mesmo papel, ele ainda tem ali alguns disponíveis lá, onde nós estamos vendendo o livro, você pode comprar o livro e pode pegar também esse papelzinho, para que você possa escrever o nome, como um exercício de que você coloca o nome das pessoas. Eu tenho 2 papeizinhos desse, o meu grupo da natação e o grupo lá dos meus vizinhos, onde eu ponho o nome deles e tenho orado, buscado pedir ao Senhor para poder ter uma oportunidade de ter uma conversa espiritual com estas pessoas. Hoje, nós vamos trabalhar a segunda letra, Bless, lendo o outro com a escuta. E qual é a grande ideia? Para aplicar Bless ao seu vizinho, Jesus o convida a escutar. Você já ouviu uma expressão chamada virundum? Já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas virundum é uma expressão cunhada por um jornalista já falecido, chamado Paulo Francis, em que ele pegou uma coisa que acontece muitas vezes, muito comum. A gente ouve uma canção ou uma música e a gente canta achando que está cantando a letra, mas o que a gente canta não tem nada a ver com a letra. E virundum, pasmem, é a primeira frase do nosso hino nacional. Virundo do Ipiranga as margens plácidas, né? Viram do Ipiranga as margens plácidas. E isso acontece com algumas outras canções. E na igreja também tem. Sabia que tem um hino dos adoradores do café, que eles imaginam que vai ter café na eternidade? Nome bom, mais café, a esperança do porvir. E o corinho passou beirando? Você nunca ouviu o corinho passou beirando? Nosso Deus passou beirando. Mas não encostou. Virundum. O que significa isso? Significa que a gente pode estar ouvindo as coisas, mas não necessariamente nós estamos captando de maneira precisa aquilo que está sendo comunicado. Eu posso estar ouvindo algo diferente. Você sabia que existe uma diferença entre a palavra ouvir e a palavra escutar? Semanticamente falando, nós deveríamos usar ouvir para aquilo que a gente ouve no dia a dia. Eu aqui falando, eu estou ouvindo ali os carros passando na rua, eu ouço as crianças, né, brincando aqui na nossa quadra. Mas quando eu uso escutar,
Eu devo usar a palavra escutar quando eu estou atento àquilo que está sendo comunicado a mim e eu estou, de alguma maneira, tendo alguma atitude, não passiva, mas ativa, de tentar entender aquilo que está sendo comunicado a mim. É diferente, percebe? Ouvir pode virar virundo. Ouviram do Ipiranga, eles não ouviram nada. Agora, quando nós falamos escutar, nós estamos, de alguma maneira, querendo entender, querendo receber de uma maneira ativa aquilo que está sendo comunicado a nós. Por isso que nós usamos a palavra escuta, lendo o outro com a escuta. Eu trouxe um aparelho aqui, bastante conhecido dos médicos. Pediram para mim tomar cuidado com esse negócio aqui, porque a pessoa tem um carinho especial. Você sabe quem inventou isso aqui? Como é o nome? Se você fosse médico, se você tivesse lido o livro, você sabia. Está no livro. Está no capítulo que nós estamos lendo hoje. Está escrito aqui assim, ó, página 80. Em 1816, René Laennec, um médico francês, que ficava constrangido de colocar o ouvido diretamente no peito de uma mulher para ouvir o coração dela, inventou uma ferramenta que os médicos continuam usando até hoje, o estetoscópio. Ele era famoso por dizer aos médicos e às enfermeiras a seguinte frase: se você usar esta ferramenta, não pare de escutar os seus pacientes. Eles ainda dirão como curá-los. Ou seja, Laennec não queria que os médicos apenas ouvissem corações e pulmões com a sua invenção. Ele queria ter a certeza de que eles ainda escutavam as palavras e o sentimento dos seus pacientes. Bacana isso, né? Agora, toda vez que você for no médico, você pergunta para ele, você sabe por quê? Quem inventou, né? Vai ter médico que não sabe. Eu fui no cardiologista essa semana. O médico ficou ouvindo até as veias do meu pé. Mas está tudo bem, viu, gente? Não estou escutando nada. Escutar. Escutar. Será que nós sabemos escutar? Ou será que nós só sabemos ouvir? Próximo slide. Me ajuda aí, Henrique. Opa. Jesus é uma pessoa que escuta. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. É um texto também conhecido. Jesus está em Jericó. Ele está terminando o seu ministério público, ele vai em direção a Jerusalém, a cabeça de Jesus deve estar cheia de coisas, porque ele sabe o que vai acontecer em Jerusalém, ele sabe que em Jerusalém ele vai ser intimidado, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, ele vai ser morto. Quem não fica com a cabeça ocupada, pensando nas coisas que vão acontecer na nossa semana? E Jesus estava se aproximando de Jericó, o texto diz. Havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou: o que está acontecendo? E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns textos dão inclusive o nome desse cego. Ele é conhecido por nós como o cego Bartimeu. Ele já devia ter conhecido alguma coisa sobre Jesus, e a hora que ele sabe que Jesus está passando, ele começa a gritar. Ele não enxerga, ele não sabe onde Jesus está, ele só tem a força da sua voz, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Agora o texto também diz que Jesus vinha com uma multidão. Então imagina o ruído, imagina todo o zum, 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 tudo aquilo acontecendo. E o texto continua dizendo, os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Interessante que essas histórias de Jesus sempre tem uma multidão para atrapalhar. Sempre tem uma multidão que não necessariamente é contra Jesus, mas que atrapalha Jesus. É uma multidão que gosta de Jesus, é uma multidão que segue Jesus, é uma multidão que é curiosa para saber o que Jesus vai fazer. Mas não necessariamente essa multidão coopera com os propósitos de Jesus. E de novo, nós estamos vendo agora um momento em que essa multidão quer abafar a voz do cego. Eles dizem para ele parar de gritar. E ele fala mais alto, ele grita, socorro, tem misericórdia de mim. As pessoas não queriam ouvir a voz do cego. Até nos dias de hoje, muitas vezes, nós também tentamos calar a voz daqueles que estão clamando. Queremos não ouvir os pedidos de socorro. Mas Jesus não só ouve o pedido de socorro, como Jesus escuta o que este cego deseja. O texto continua no versículo seguinte, quando ele diz assim, quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E ele diz, Senhor, eu quero ver. Vamos pensar agora com a cabeça de Jesus. A gente passa às vezes muito rápido sobre esta história. Como eu falei, Jesus estava cheio de coisas na cabeça. Ele sabia aquilo que ia acontecer com ele. Ele tinha coisas muito importantes para se ocupar. Mas agora aparece algo que é urgente. E a gente que aprende lá com o mundo corporativo, o mundo corporativo sempre diz, cuidado para que as coisas urgentes não tomem, o tempo das coisas que são importantes. Mas nesse caso, Jesus, ele abre uma exceção. Porque pensando aqui comigo, Jesus poderia ter estralado um dedo, batido palma, feito alguma coisa, pronto. Resolveu o problema do Bartimeu. Mas Jesus não faz isso. Jesus quer ouvir o cego. A ponto de que Jesus faz até uma pergunta que parece óbvia. Porque é claro que o cego queria enxergar. Mas Jesus, ele abre espaço na agenda dele para ouvir qualquer resposta que esse cego poderia dar para ele. Você conhece pessoas que você torce para a pessoa só responder tudo bem, quando você pergunta, está tudo bem? Porque tem umas que elas respondem ao pé da letra, tudo bem, não, porque não sei o que lá, e você se arrepende, por que eu fui perguntar, Aí você fala, está tudo bem na sua casa? Pronto, aí já era. E a pessoa derrama lá um caminhão de situação. Jesus, ele sempre está preocupado em escutar, em abrir espaço, abrir a sua agenda para escutar o que deseja sair do coração das pessoas. E o coração desse cego era um coração que desejava, Senhor, eu quero ver. Eu quero poder ver aquilo que eu não posso, aquilo que me descrevem. Jesus deixa que ele desabafe, que ele se exponha. Nós, se queremos amar as pessoas, abençoar as pessoas, nós precisamos ter tempo para escutá-las. E é interessante como muitas vezes nós criamos alguns preconceitos sobre algumas pessoas. Nós conhecemos parte da história e muitas vezes a parte que nos é revelada. E nós criamos todo um conceito sobre aquelas pessoas.
Mas quantas vezes eu, quando sento com essa pessoa e ela começa a contar a sua história, eu termino respeitando essas pessoas, entendendo até que há talvez alguns maus comportamentos que essa pessoa tem, registram histórias de muita dor, de tragédias. Mas nós não temos tempo para escutar essas pessoas. Nós queremos resolver a nossa vida. Vamos logo para o Calvário. E Jesus, ele para a agenda dele, para atender a voz de um cego. Ontem, eu estava aqui na igreja, e eu não queria vir na igreja de manhã, porque eu tinha que vir às 2h. Aí o Henrique acorda e fala: pai, eu marquei uma reunião com os meus voluntários às 10h, o senhor me leva? Eu levo. Aí eu levei, quem estava aqui me viu aqui, foi bom, porque acabei gravando o videozinho da máscara e tal, encontrei a Priscila Quintana, ela me ajudou, mas depois a Priscila voltou, e eu estava lá tentando fazer o sermão. Aí ela falou assim: Fábio, tem um casal de venezuelanos que o Rodrigo outro dia encontrou no semáforo e falou para eles virem aqui na igreja, se eles precisarem usar um banheiro, alguma coisa. A minha vontade carnal é falar assim: então chama o Rodrigo, fala para o Rodrigo ir lá atender. Porque eu estou fazendo sermão, né? Mas eu estou sendo bem carnal aqui, sincero. Mas aí eu engoli, falei: tá bom, vamos lá. Ouvi, sentei com aquele casal, um jovem casal, Tony e Sara. Jovens, 23 anos, 21 anos. Saíram da Venezuela, atravessaram Roraima e eles vêm de carona, vêm a pé, vêm de ônibus. Então chegaram aqui em Campinas com uma mochila nas costas. Eu fiquei lembrando dos ucranianos também que estão fugindo. Quem viu, vocês viram o Pascoal Piragini, da PIB de Curitiba, no movimento acolhendo ucranianos no Paraná? E eu fiquei pensando, são pessoas, tem talvez tantas histórias, né? E a gente se incomoda porque elas estão atrapalhando a minha rotina, estão atrapalhando o meu sermão. E foi para mim assim, talvez a melhor ilustração para esse sermão. Porque eu não tinha condições de resolver o problema deles. Que, sinceramente, qual era a melhor solução para eles? Era resolver o problema da Venezuela e eles poderem voltar para a Venezuela. Mas eu não sou nem o Putin que pode pedir para invadir a Venezuela, nada. Mas a gente fez, o Alan depois estava lá comigo e a gente acolheu e ajudou eles conforme a gente podia. E gastei um tempo com eles. Eu tive que me sacrificar. Muitas vezes a gente quer abençoar as pessoas, mas abençoar as pessoas significa sacrifício. Porque Jesus nos abençoou com a sua morte. E às vezes a gente quer abençoar as pessoas sem sacrifício. A gente abençoa com aquilo que a gente tem de sobra. A gente abençoa com aquilo que a gente não quer mais. Mas poucas vezes a gente abençoa as pessoas com o nosso tempo, porque tempo não volta. Poucas vezes a gente abençoa as pessoas com o nosso dinheiro, porque dinheiro nem eu e nem você tem. Mas nós precisamos começar escutando as histórias dessas pessoas, acolhendo essas pessoas. Uma das grandes maneiras que nós temos para acolher essas pessoas é através da escuta. Qualquer relacionamento começa escutando as palavras e a vida de alguém. Qualquer relacionamento começa escutando as palavras e a vida de alguém. Por isso a gente precisa aprender a ser alguém que escuta. Nós podemos usar, o livro traz essa prática. Conte-me a sua história. Tem lá, TV Cultura, tinha lá o Castelo Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Senta.
Traz um café, se acomode, deixe a pessoa contar a história dela. Deixa ela dizer dos perrengues que ela passou, das perdas, as vitórias. Se você acha que você não consegue perguntar a história, então pergunta alguma coisa do coração dela. Qual é o seu favorito? Quando eu comecei a ser pastor, eu tive a oportunidade de conhecer o Ari Veloso. Pensa num palmeirense chato. O bicho era tão chato que quando ele foi enterrado, enterraram ele com uma gravata de porquinho verde. Porque ele não pregava de gravata. Aí falaram, também ninguém vai ficar com essa gravata não. Colocaram no caixão dele. Mas ele entrava no táxi e ele começava a falar de futebol. E ele começava a falar do Palmeiras. E quando você percebia, ele já estava falando de Jesus. Eu lembro uma vez que eu, como jovem pastor, perdido na igreja, encontrei com ele no corredor. Ele perguntou, Fábio, o que você está fazendo? Aí eu fui sincero, né? Eu falei, nada. Aí ele falou assim, então chama um táxi que eu vou te ensinar como é que faz um velório. Nós vamos juntos. Aí ele estava saindo, ele voltou para trás, ele falou assim, e não chama daquele ponto ali não, chama do ponto tal, porque esse ponto aqui eu já conheço todos os taxistas, agora eu estou conhecendo os taxistas daquele outro ponto. E era impressionante, gente, porque depois eu continuei pastor, ele foi para Londrina. Eu pegava táxi, às vezes, na região ali do Morumbi, voltar para a igreja. Eu falava assim, para onde você vai? Eu vou para a igreja do Batista do Morumbi. A igreja do pastor Ari? Pô, nunca mais vi o Ari, como é que ele está? Ele está bem? Todos os taxistas daquela região conheciam o Ari Veloso e sabiam que ele era um discípulo de Jesus. E tudo começava. E o Palmeiras, hein? Quem é palmeirense hoje tem oportunidade. Mas quem é ponte pretano também, né? Porque sempre há esperança. Há esperança outra vez. Percebe que a gente pode alcançar as pessoas através de situações que elas gostam. Qualquer dia eu conto a história do velório, tá? Como é que foi? Hábitos, do que você gosta. Você gosta de um tal coisa? Você tomou um café? Já tomei um café em tal lugar. Você já tomou esse café? Vamos tomar esse café naquele lugar lá. Está caro o café, né, gente? Então, mas, né? Dor. Como você está lidando? Aí o nome da situação. Como é que você está lidando com a perda do seu pai? Como é que você está lidando com o desemprego? E a gente não precisa resolver o problema da pessoa, mas essa pessoa, muitas vezes, ela precisa dizer, ela precisa pôr para fora, porque tudo isso que angustia a gente adoece, é sabido, a ciência explica, que essas coisas, elas vão gerando em nós doenças que vão trazendo reflexos clínicos. E o simples fato dessa pessoa poder vomitar essas dores, você não sabe a bênção que isso traz. É lógico que nós precisamos também aprender a depois jogar fora essas dores, não poder também ser os esponjas, né? Aprender a lidar com isso. Mas eu sei que todos nós podemos caminhar nesse sentido, de escutar as pessoas. E ao final você dizer assim, eu posso orar por isso? Você não tem o problema, a resolução do problema. Mas você conhece alguém que pode intervir. E você pode orar por essa pessoa. Isso vai ser tremendo, vai ser histórico na vida dessa pessoa. O que mais? Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Quem disse isso foi Salomão, Provérbios 18:13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Você já teve a experiência de começar a falar alguma coisa e a pessoa te cortar e já querer resolver o seu problema? Você começa a contar, a pessoa já foi e voltou. E ela volta já com a solução. Me dá uma raiva isso. Não estou pedindo para ninguém resolver meu problema. Então vem aqui, senta aqui no meu gabinete, fica aqui no meu lugar. Eu só quero dizer o que está acontecendo. Me deixa falar. Agora eu vou usar esse versículo. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Você está entendendo? Deixar na porta, né, Michele? Provérbios 18:3. Mas isso acontece geralmente, sabe por que eu falo? Porque às vezes a gente faz isso.
Porque nós, muitas vezes, os que cremos e temos a esperança em Cristo, nós temos muitas vezes uma jornada espiritual que tem nos feito sentido. E muitas vezes nós, no desejo de querer ajudar, a gente já começa a dizer as coisas, nós já queremos abrir a Bíblia. Não está errado, mas espera um pouco, vamos ouvir, deixa ela dizer o que ela quer, assim como Jesus fez. O que você quer que eu faça? Era óbvio que ele queria enxergar, mas Jesus deixou ele responder do jeito dele. Ele podia dizer o que ele quisesse, que Jesus não o impediu. Jesus podia ter chegado assim para Bartimeu: você quer enxergar, né? Tá bom, então peraí que vamos resolver logo esse problema. Não. Tem mais uma frase aqui, essa frase é do livro. Podemos ser um grande presente aos outros apenas por escutar seus corações. Podemos ser um grande presente aos outros apenas por escutar seus corações. Agora existe também uma maneira também de a gente praticar a escuta. Não é só escutando as pessoas, mas é escutando os lugares. E isso acontece e é exemplificado em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está em Atenas. Muitos de vocês conhecem esse texto, mas olha que interessante, diz o versículo 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros, aos atenienses: homens de Atenas. Vejo, olha só, por quê? Porque ele escutou antes, ele discerniu, ele viu o contexto. Vejo, em todos os aspectos, vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Paulo, ele viu uma oportunidade na cidade, ele andou pela cidade, ele viu o panteão de deuses gregos, mas ele percebeu que existia um outro Deus que não tinha nome. Ele entendeu, ele escutou uma civilização que buscava conexão com o sobrenatural. E ele, numa oportunidade que ele teve, ele usou isso como gancho. E falou: olha, percebi que existe um Deus que vocês não conhecem, mas que vocês entendem que ele existe. E eu quero dizer, ele realmente existe, e eu quero falar sobre ele para vocês. Mas para isso acontecer, a gente precisa aprender a ouvir, a caminhar no nosso contexto. Significa, e aí o livro traz também, 4 principais aspectos culturais de um lugar, que nós podemos começar a ouvir esses lugares. Tem a ver, e aí as palavras são todas com a letra P, que é a questão do padecimento, com o que esse lugar sofre, por que esse lugar acontece tais questões, por que um índice de criminalidade tão grande aqui, ou por que aqui não acontece crime nenhum, mas a gente não, às vezes a gente ignora essas coisas, a gente não interpreta o lugar onde a gente está, a questão do patrimônio, por que as pessoas aqui têm tão pouco, ou por que algumas pessoas aqui têm muito. Gente, sabe que esses dias eu descobri que existe um loteamento aqui perto de nós, na direção lá da onde está o Outlet, Itupeva, que é um lugar que era uma fazenda, que eu não sei nem quanto custa o lote, porque eu não quero nem perguntar, porque eu vou ficar deprimido. Mas eles criaram uma praia artificial, com ondas de 2 metros de altura. Você sabia disso? A menos de 50 quilômetros daqui. Aí, quando alguém me contou isso, me contou assim: você não sabe que legal que tem aqui, nossa, tal fulano já foi, fulano assim, tudo, não. Depois eu voltei para casa, eu tentando escutar isso melhor, eu fiquei pensando assim: isso não é bom. Porque existe uma camada da sociedade que tem tanto patrimônio, que tem tantos bens,
que eles têm o poder de construir uma praia onde só eles podem estar e não vão ser nunca incomodados com camelôs, com aquelas pessoas, porque as praias elas são abertas, então às vezes mesmo que tenha um condomínio, você precisa deixar as pessoas entrar, e lá você não, lá é ao contrário, lá é um condomínio que fez uma praia. Vocês percebem assim, essas ilhas, são bolhas, que separam as pessoas, que fazem distinção. Eu acho que eu não sabia nem que roupa que eu ia usar nessa praia, né? Porque deve ter alguma coisa diferente que eu não sei, né? Então, patrimônio, poder, quem são as pessoas que decidem? Às vezes, quando você faz aquelas viagens missionárias para o Nordeste, né? Tem a autoridade eclesiástica lá da cidade que tem o poder, que manda abrir e fechar as cadeias, né? Manda fechar as portas das casas. É saber quem são as pessoas. E os princípios, aqui ficou meio apagado, mas os princípios, quais são os princípios? Aquilo que as pessoas olham com bons olhos, e aquilo que as pessoas olham e acham ruim. Aprender a lidar com essas circunstâncias, a gente saber entender. Isso tudo tem a ver, e hoje eu estava lendo um devocional de manhã, e a palavra que ficou no meu coração é sábia coragem. Achei fantástica. Sábia coragem. É esta sabedoria de discernir, ler o padecimento, o patrimônio, o poder e os princípios que regem aonde eu estou, e corajosamente interpretar isso como Paulo fez. O que Paulo faz ali no Areópago, porque era um espaço separado, o Areópago, eu aprendi isso na faculdade de arquitetura. O Areópago era um lugar no alto de uma colina, onde o orador, ele ficava de costas para a cidade. E o teatro grego, as pessoas sentavam olhando a cidade, a polis. Porque ali se falava sobre a cidade. Então, o orador falava sobre a cidade e os ouvintes viam a cidade. Eles discutiam as políticas, a filosofia, e existia era nesse lugar que Paulo estava. Agora faz essa imaginação. Imagina Paulo tendo o fundo Atenas, e todos aqueles homens gregos, e ele falando assim: nesta cidade existe ídolos, existem deuses, mas eu encontrei um Deus nessa cidade. É fantástico, sábia coragem. Nós precisamos ter essa sábia coragem. Apagou aqui, Henrique, porque acabou minha apresentação. Ele disse assim, que acabou a minha apresentação. O que nós estamos ouvindo? Ou o que nós deveríamos estar escutando? Eu acho que nós estamos ouvindo muitas coisas, mas nós estamos escutando pouco. Estamos escutando pouco aquilo que sai do coração das pessoas, aquilo que de alguma maneira as incomoda, aquilo que hoje tem trazido desconforto. Nós podemos ser mais atentos, ouvir, né? Agora que a gente aprendeu com o estetoscópio de Deus, com essa sábia coragem, o que sai do coração das pessoas? Qual é a dor que elas estão sentindo? O que eu posso fazer para ser um instrumento de auxiliar essas pessoas? Nós estamos apenas na segunda atitude, e você pode ser alguém como eu sou mais introvertido, eu tenho um pouco até de vergonha muitas vezes de me expor. E eu estou agora assim lendo as letras lá, a primeira é orar e a segunda é escutar, eu estou me sentindo bem. Porque até agora eu estou, não estou me expondo muito. Está ótimo. Mas eu quero dizer para você que essas duas primeiras atitudes, elas são fundamentais. Elas preparam o terreno. A oração e a escuta, elas vão nos ajudar a continuar, a partir da semana que vem, a entender quais são as nossas próximas ações,
para que nós possamos ser sábios e corajosos, e não, de alguma maneira, tentar colocar, né, como diz na sabedoria popular, colocar o carro na frente dos bois. Por isso eu termino. Quem são os seus vizinhos? Você sabe o nome deles? Quem são as pessoas que estão próximas a você? Você tem tido a oportunidade de escutá-las? Você tem desviado seu caminho simplesmente para não encontrar com aquelas pessoas que você sabe que vão derramar as mágoas? Lembre-se de Jesus e o cego Bartimeu. Jesus podia ter feito assim, ó, pronto, calou. Não, Jesus parou tudo, enfrentou a multidão e foi ouvir o cego Bartimeu. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra que se revela prática. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa palavra. Dai-nos, Senhor, essa sábia coragem. Usa-nos, Senhor, para que possamos também experimentar. Temos novas experiências. Experiências que vão abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e vão transformar realidades que hoje, ó Pai, se encontram, Senhor, intocadas. Mas dá-nos, Senhor, essa sensibilidade para não só escutar as pessoas, mas escutar os lugares em que vivemos, lugares em que trabalhamos. Que o Senhor nos dê, Senhor, esse discernimento para entender que precisamos buscar, ó Pai, o Teu reino e a Tua justiça. E que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a nossa oração. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.